emagrecimento ecológico. Ecologia é um assunto do momento. Fala-se muito na ecologia a nível mundial. Nós tivemos esses episódios recentes aqui no Brasil, agora lá nas Nações Unidas também teve uma série de eventos. A preocupação com a ecologia se refere à preocupação com o meio ambiente, a natureza, aquecimento global, poluição, coisas assim. Por que as pessoas estão falando em ecologia? Por que as pessoas estão mostrando interesse pela ecologia? Eu me lembro que quando eu era estudante da faculdade, muito tempo atrás, eu tinha um colega da classe e ele tinha um irmão que estava estudando, se não me engano, engenharia ambiental. E ele fazia piada com o irmão dele. Ele está estudando engenharia ambiental, ele vai subir nas árvores e vai defender a floresta. Bom, então naquela época as pessoas não tinham tanta consciência ecológica, mas hoje é muito diferente. O que acontece é que as pessoas estão tendo uma percepção de perigo. Eles estão enxergando lá na frente muitos problemas. Estão vendo futuro sombrio se as coisas continuarem da maneira como estão. Então estão querendo tomar algumas medidas para evitar o pior. Ou seja, o ser humano só começa a se mexer quando começa a doer em algum lugar. E no caso, nós estamos vendo muitos problemas já criados pela poluição. O que acontece é que, por exemplo, hoje não é mais possível tomar água do rio. Houve uma época em que as pessoas simplesmente pegavam uma caneca e tomavam água do rio tranquilamente e não ia acontecer nada. Se fizer isso nas cidades hoje, isso equivale a tomar veneno, é suicídio. Existem locais onde você não pode nem morar, porque o solo está contaminado. Existem locais onde você não pode nem respirar, porque o ar está contaminado. E o alimento que nós ingerimos hoje, mesmo aqueles alimentos supostamente saudáveis, provavelmente já vêm contaminados. Porque o ar está contaminado, o solo está contaminado, a água está contaminada. Você come peixe. Muitas vezes esse peixe navega, vive num local já contaminado. Recentemente, a Vale despejou um monte de poluentes no rio que foi parar no mar. Metais pesados. Então, nós todos estamos em perigo. Porque nós fazemos parte de algo que se denominou de ecossistema. Nós fazemos parte de um sistema maior e o sistema, ele é composto, de várias partes que interagem entre si. Qualquer coisa que acontece com um acaba afetando outros. Então, o ser humano faz parte do ecossistema, mas tem todo o resto, que nós chamamos de natureza. Os vegetais, os animais, a água, o ar, o solo. Tudo que nós fazemos, de alguma maneira, afeta o outro. E é assim que funciona. Quanto a afetar o outro, não tem problema. O problema é quando começa a criar um desequilíbrio tão grande que nós
somos afetados negativamente. O sistema começa a cobrar um preço muito alto de nós. É o que está acontecendo. Havia água limpa em abundância, ar limpo para você respirar, mas hoje já não tem, porque o ser humano andou sujando essas coisas. A ecologia, nesse sentido, significa, basicamente, numa linguagem bem simples, a ecologia se trata de convivência harmônica com a natureza. Bom, esse é o conceito de ecologia. Esse conceito de ecologia é tão importante que a PNL, a Programação Neurolinguística, trouxe esse conceito para bem perto de nós. Ele trouxe para o ambiente social, ou seja, como nós interagimos com outras pessoas. Então, o ser humano vive em sociedade. Aquilo que eu faço afeta outras pessoas. Então, tem a ecologia em termos de ambiente social, mas também a PNL trouxe em termos de ecologia a nível pessoal. O que acontece dentro da própria pessoa. Se eu tomar determinadas atitudes, eu posso ter consequências e isso pode sair muito caro. Por exemplo, se uma pessoa decide trabalhar muitas horas por dia, 19, 20 horas por dia, para alcançar um determinado objetivo. Só que, se essa pessoa continuar com isso durante muito tempo, um certo tempo, a saúde vai ser afetada, depois essa pessoa pode ficar doente. Muitas pessoas, muitos executivos perdem suas famílias fazendo isso. Então, isso é um problema de ecologia pessoal. Você fica doente, você passa a ficar estressado, você fica com dores. Tudo isso é problema de ecologia pessoal. Então, existe a ecologia social e pessoal. Em PNL, nós aprendemos que, ao tomar uma decisão, devemos verificar a ecologia, fazer uma verificação ecológica. Ecologia é não envenenar nossa própria fonte, não criar problemas para nós mesmos. Agora, o que é emagrecimento ecológico? É um tipo de emagrecimento que não causa problemas para nós mesmos. É o tipo de emagrecimento que não agride a própria pessoa, fisicamente, nem emocionalmente, nem psicologicamente. É um tipo de emagrecimento que podemos dizer, chamar de emagrecimento natural e sustentável a longo prazo. Isso é ecológico. Ela vai conseguir emagrecer sem criar problemas para ela mesma. O que acontece é que a maioria dos programas de emagrecimento que nós encontramos hoje em dia, ele é pouco ecológico. Quem desenvolve esses programas de emagrecimento não está muito preocupado com a ecologia, principalmente se isso vem de grandes indústrias. As grandes indústrias têm outros interesses. Então, essas grandes indústrias oferecem soluções muito rápidas, muito interessantes, muito atraentes,
mas não deixa muito claro quanto a preço que nós vamos pagar por isso. Mas isso faz parte da estratégia de muitos desses programas, porque as pessoas ficam dependentes, ficam presas a novidades que eles vão lançando cada vez mais. Por isso que se chama indústria do emagrecimento. Não é algo para ajudar as pessoas, é um negócio para ganhar dinheiro. E para que a indústria ganhe dinheiro, eles precisam lançar novidades, tem que ir empurrando para as pessoas. E a mesma coisa que outros produtos. Produtos eletrônicos. Eles precisam lançar produtos eletrônicos que ficam obsoletos rapidamente. Se um celular tivesse durabilidade de 10 anos, as indústrias não iriam ganhar dinheiro. Então, eles têm que lançar novidades, mais novidades, para que as pessoas sejam tentadas a trocar de aparelhos a cada um ano, cada 2 anos. E a indústria do emagrecimento é a mesma coisa. Você tem que consumir para o resto da vida. Isso não é muito interessante. Quando você parte para um tipo de emagrecimento que não é ecológico, cria um desequilíbrio no sistema. Sobrecarrega alguns órgãos. Causa desequilíbrio nutricional. Pode causar mudança de humor. Se você faz um determinado tipo de exercício muito intenso, você vai criar problema. Você pode emagrecer rapidamente. Sim, pode emagrecer rapidamente. Mas tem preço. E o pior, daqui a pouco você volta. Porque não dá para manter esse ritmo durante muito tempo. A maioria das pessoas não consegue. Você pode fazer uma dieta radical. Dietas da moda, dieta da sopa, dieta disso, daquilo, pessoa que só come um determinado tipo de comida ou não come, ele pode funcionar, pode dar um resultado rápido, no entanto, o que vai acontecer depois? Muitas vezes você se submete a algum tipo de tratamento e afeta seu estado emocional. Tem gente que fica deprimido. Você pode recorrer a coisas mais radicais, como cirurgia. Mas existem pessoas que fazem até mesmo aquela cirurgia de redução de estômago e mesmo assim não conseguem manter o peso. Daqui a pouco eles estão engordando de novo. Isso porque a abordagem é parcial. Além das cirurgias, medicamentos. Medicamentos, por exemplo, moderador de apetite. Você perde apetite. Ok, você come menos. Pode funcionar, pode não funcionar. Mas para você diminuir o apetite, você está mexendo com o funcionamento normal do seu organismo. Isso vai custar caro. Tem efeitos colaterais. O fato é, quando você recorre a essas formas de emagrecimento, você muitas vezes consegue o resultado prometido a curto prazo. Na maioria dos casos, esse emagrecimento não é sustentável a longo prazo. E é por isso que existe o famoso efeito sanfona. Você emagrece, engorda de novo. Emagrece, engorda de novo. Como é que você emagrece? Você emagrece reprimindo certas atitudes, você deixando de comer certas coisas, você
tem vontade de comer, mas você se segura. Você usa muita força de vontade, por exemplo. E aí, realmente, você consegue emagrecer. Mas quando você chega num determinado ponto, você diz, chega, eu não quero mais. Eu não quero viver com essas restrições. E causa outros problemas. E como é que você faz para emagrecer ecologicamente? Emagrecer ecologicamente. Para emagrecer ecologicamente, você precisa recorrer a um tipo de emagrecimento que respeite seu próprio corpo. Pessoas são diferentes. O que funciona para uma pessoa nem sempre funciona para outra. É preciso aceitar as diferenças. Existem pessoas com corpo de um determinado formato por questões genéticas, questões de raça. Isso não vai mudar. Mas existe uma indústria que diz que você tem que se encaixar dentro de um determinado padrão. E esse padrão pode ser compatível ou não compatível com seu tipo físico. E algumas pessoas sofrem por causa disso. É preciso aprender a aceitar as diferenças. A prioridade tem que ser sua saúde. E é preciso entender que a obesidade é um sintoma. E esse é um ponto onde muitas pessoas não prestam atenção. Obesidade, excesso de peso, não é o problema em si. Claro, hoje pode ser um problema para alguém. Por exemplo, você está com excesso de peso e esse excesso de peso tem outras consequências. A pessoa se exercita pouco, então tem problema de circulação sanguínea, pode ter problema de pressão arterial, pode ter vários outros problemas. Então, nesse ponto, o excesso de peso está causando outros problemas. Mas, se não entender que o excesso de peso ele não veio sozinho, ele veio como consequência de alguma coisa. E as pessoas dizem, comeu demais. Tá, a pessoa comeu demais. Mas o que fez a pessoa comer demais? Aí é que está. Porque muitas vezes a comida é usada como um meio de contornar algum problema que a pessoa não consegue resolver. Geralmente, questões emocionais. Ansiedade, solidão, raiva, medo, insegurança, tristeza. As pessoas usam a comida para enganar esses sentimentos. E, nesse caso, a comida acaba funcionando como se fosse uma droga. Só que, diferentemente da droga ilícita, a comida não é proibida. Você encontra em qualquer lugar. Então, ninguém vai chamar a polícia porque você está comendo demais. Você não vai preso. Existe uma permissão para comer. Agora, se essa pessoa que comeu excessivamente devido à ansiedade, ele está com excesso de peso hoje, isso está causando outros problemas. O médico vai dizer, você tem que emagrecer, claro. E aí a pessoa recorre ao quê? Normalmente recorre a dietas e exercícios. Esse é o raciocínio da maioria das pessoas. Mas o emagrecimento não é uma simples questão de matemática de calorias. O ser humano não funciona assim.
as pessoas falam muito em queimar calorias. Nem sempre isso funciona. Se essa pessoa se submete a um tratamento rigoroso de alimentação e exercícios e ela consegue diminuir o peso, ótimo. Consegue diminuir outros problemas, ótimo. Mas, se essa pessoa não fizer um outro tipo de tratamento, paralelamente ou depois, em seguida, que é eliminar a causa da obesidade, daqui a pouco ela vai voltar a engordar, ou então vai desenvolver outro tipo de problema, geralmente outro tipo de vício. E isso pode até ser pior. Então, emagrecer ecologicamente é olhar o excesso de peso como uma solução, uma tentativa de solução de problema que não deu certo. E que é preciso encontrar uma outra maneira de resolver o problema. Então, a pessoa tem um problema aqui, recorreu à comida, mas isso causa um problema chamado obesidade. Se essa pessoa eliminar a obesidade, eliminando comida, por exemplo, sem mexer no problema, esse problema continua existindo e ele precisa ser resolvido. A pessoa vai recorrer a alguma outra coisa para compensar, para disfarçar o problema que a pessoa não consegue resolver. Pode recorrer a, por exemplo, a pessoa pode começar a ficar viciada em jogos, outras drogas. Isso pode até ser pior do que o próprio própria obesidade. Como se faz isso? Como se faz para que a pessoa emagreça de forma ecológica? Para isso, eu desenvolvi um programa chamado Emagrecer Sem Pressa. E esse sem pressa é proposital. Não é para quem tem pressa de emagrecer. Quem tem pressa de emagrecer tem que recorrer a esses programas que existem por aí. Provavelmente essa pessoa vai conseguir emagrecer rapidamente, mas provavelmente não vai conseguir manter isso por muito tempo. Esse programa Emagrecer Sem Pressa é baseado em 4 técnicas ou métodos em conjunto. A lei da atração, algumas pessoas já conhecem a lei da atração aplicada para emagrecimento. Mas a lei da atração não é uma solução para tudo, não é completa. Por isso, funciona para algumas pessoas e para outras pessoas simplesmente não funciona. Então, a lei da atração vai ser complementada pela PNL. E também peça e receba. E também EFT. Por que todas essas 4? Por que não ficar só com EFT? Por que não ficar só com peça e receba? Por que não ficar só com PNL? Por que não ficar só com lei da atração? Bom, você vai entender como é que a coisa funciona. Mas esse programa, a proposta desse programa é ajudar você a emagrecer sem pressa, sem ansiedade, sem pressão. Um tipo de emagrecimento que é natural, que vai ser consistente e, portanto, sustentável a longo prazo.
Ou seja, você vai conseguir emagrecer depois de algum tempo sem pensar em emagrecimento. Você emagreceu e se mantém magro naturalmente. A lei da atração entra para dar direção e foco ao trabalho. A lei da atração tem várias versões, e uma das versões da lei da atração diz: você atrai para a sua vida aquilo que você dá atenção, foco e energia. Atenção, foco e energia. Foco, energia. Se você dá atenção, foco e energia a algo, esse algo tende a aparecer na sua vida. Isso tende a acontecer. É lógico. Se você não dá atenção, se você não tem foco, se você não dedica energia, isso tem pouquíssimas chances de acontecer. Só se for por acaso. A lei da atração começa com o chamado pedido, que é o objetivo. Você diz, eu quero isto. E você mantém o foco, você usa a energia nessa direção, você dá atenção a isso. O problema da lei da atração é que ele não se preocupa com o como. Então você sabe o que você quer, mas você não sabe como chegar lá. Muitas vezes, na lei da atração, isso é apresentado como se isso fosse acontecer de uma forma mágica. Bom, às vezes acontece, mas isso não é regra. Você precisa saber como. O homem pisou no solo da Lua. Não foi só porque alguém visualizou, não foi só porque alguém vibrou. É porque muitas pessoas trabalharam arduamente e determinaram exatamente como chegar na Lua e pisar no solo da Lua. Então, o como é importante. Se o como não fosse importante, as grandes empresas teriam um departamento não de planejamento de vendas, departamento de marketing, nada disso. Teriam apenas um departamento de pessoas que vão entoar mantras, vão fazer visualização, uma salinha com um número de pessoas visualizando, vibrando positivamente. Bom, isso não acontece. Então, o como é importante sim. Mas como a lei da atração não nos fornece o como, nós vamos recorrer para a PNL. PNL, a programação neurolinguística, nos dá o caminho. Sim, a PNL nos dá o caminho. A PNL, ela foi desenvolvida a partir da chamada modelagem. O que é a modelagem? Modelar alguém bem-sucedido. Então, existem pessoas que conseguiram emagrecer e se manter magras. Essas pessoas podem nos mostrar qual é o caminho. Ou seja, nós não precisamos reinventar a roda. E a PNL é excelente nesse sentido. Então, a lei da atração diz onde nós queremos chegar, qual é o resultado que nós queremos, e a PNL mostra o caminho. E o Peça e Receba? Bom, Peça e Receba, para quem não conhece, é um método para alinhar mente, corpo e espírito. É para alcançar a congruência pessoal. Deixar a pessoa inteira. Inteira significa você entrar de cabeça em algo.
mente, corpo e espírito. Ou mente, corpo e sentimento. Tudo alinhado. As pessoas têm dificuldade de conseguir as coisas porque elas pensam uma coisa, mas sentem uma outra coisa e fazem alguma outra coisa. Elas estão divididas. Então, peça e receba é uma ferramenta, um método para deixar tudo alinhado. E por que eu preciso de uma coisa dessa? A lei da atração diz, eu quero chegar lá. A PNL diz, tem esse caminho para seguir. O peça e receba nos permite sermos pessoas certas para seguir esse caminho. Pessoas certas para alcançar esse resultado. Porque o caminho pode ser ótimo. Mas se eu não for a pessoa certa para seguir esse caminho, não vai dar certo. Eu vou ter muita dificuldade. Então, peça e receba me transforma em alguém que é uma pessoa certa para seguir esse caminho. Digamos que esse caminho envolve conversar com pessoas, fazer amizade com pessoas. E se você for uma pessoa que não gosta de pessoas, não gosta de conversas, odeia ter que falar com pessoas, esse caminho não vai dar certo. Tem que resolver esse conflito. E o peça e receba pode resolver esse conflito. Se esse é o caminho, não existe um outro caminho. Todos os caminhos exigem que você fale com as pessoas, faça amizade com as pessoas, então você pode se transformar nessa pessoa. E o EFT? Onde é que entra? Bom, EFT é técnicas de libertação emocional. Nos fornece a liberdade emocional. Você tem o objetivo a alcançar. Você tem o caminho a seguir. Você já é a pessoa certa. Ainda assim vão surgir obstáculos no meio do caminho. Obstáculos são inevitáveis. E o EFT ajuda você a remover esses obstáculos um a um. E com isso você consegue seguir esse caminho, chegar onde você quer chegar. E dessa forma, você tem um tipo de emagrecimento ecológico. Você não cria problemas para você mesmo. Não cria problemas com pessoas importantes da sua vida. Ou seja, o emagrecimento saudável, natural e sustentável a longo prazo. Por isso, essa combinação é muito importante. Em relação à peça receba, a peça receba foi desenvolvida por duas pessoas, e uma delas, a Sandy Radomski, ela própria foi, na verdade, ela diz que a família dela é uma família de pessoas gordas. E ela conseguiu emagrecer, seguindo um método que ela desenvolveu. Então, nesse programa, esse programa foi desenvolvido tomando como base esse método que a Sandy desenvolveu, usando o peça e receba. E em relação à EFT,
Esse programa foi baseado principalmente no trabalho de uma pessoa chamada Carol Luke, uma das mestres de EFT, e ela tem um trabalho bastante conhecido de emagrecimento com EFT. Ela diz que descobriu EFT, descobriu a eficácia do EFT em relação a emagrecimento por um acaso. Ela tem formação em hipnose, é psicóloga e fazia atendimentos de EFT e de hipnose no início da carreira. Naqueles dias em que ela fazia EFT com suas clientes, chegava em casa e não tinha tanta fome, comia menos. Ela começou a prestar atenção, isso se repetiu várias vezes. Ela percebeu que o fato de ter feito rodada de EFT junto com suas clientes, de alguma maneira estava resolvendo os problemas dela, e isso fez com que diminuísse a necessidade de comer além da conta. Portanto, esse programa usa lei da atração, PNL, peça e receba, EFT, tudo combinado para que você tenha realmente um resultado consistente, sustentável. E lembrando que peça e receba EFT, eu me baseei nos programas que essas pessoas criaram. Esse programa vai ter aulas semanais em vídeo. Uma vez por semana eu vou soltar um vídeo, uma aula em vídeo. Você vai estudar essa aula durante a semana, vai praticar os exercícios durante a semana e antes da liberação da próxima aula, você vai ter encontro ao vivo, onde você pode esclarecer dúvidas, onde você pode fazer perguntas ou compartilhar suas experiências, receber orientações para que você realmente consiga bom resultado. Aqui está uma lista de alguns dos tópicos que nós vamos trabalhar nesse programa. Estabelecer objetivos de emagrecimento, como lidar com emoções, vários tipos de emoções, como lidar com a compulsão alimentar, ok, Adilson. Obrigado. Objetivos, emoções, compulsão alimentar, como diferenciar fome verdadeira da fome falsa, como planejar o seu programa, como fazer o acompanhamento, como utilizar a visualização, como criar uma autoimagem, como trabalhar a autoestima, sentimento de culpa, abandono, perdas, ansiedade, como lidar com raiva, como lidar com hábitos ruins e como desenvolver bons hábitos, a atividade física, alimentação, comer conscientemente, como lidar com compulsão alimentar, como lidar com o ambiente, pessoas, locais, lidar com crenças limitantes e vários outros assuntos. Esse programa, Emagrecer Sem Pressa,
ele, na realidade, não tem fim. São encontros semanais, são aulas semanais, encontros semanais. Você se matricula e frequenta. Você assiste às aulas e frequenta os encontros. E você pode fazer o pagamento mensal ou o pagamento semestral. Pagamento mensal você teria que pagar R$30 todos os meses, R$1 por dia. Mas, neste momento, eu estou oferecendo um desconto de 50% para pagamento semestral. Então, se você fosse pagar mês a mês, pagaria R$180 em 6 meses. Mas, você fazendo a inscrição agora, paga apenas R$90, 50% de desconto. E você já pode fazer a inscrição aqui, mizude.com/ESP. Emagrecer sem pressa. Não é um curso, é uma atividade. Da mesma maneira que você frequente uma academia por longo período, o objetivo dessa atividade é ser algo semelhante. Ajudar você a emagrecer e manter o corpo magro. Ok? Então, faça sua inscrição, mizude.com/ESP. Você paga R$90 ao invés de 180 e tem direito a participar durante 6 meses. Agora, se você quer pagar apenas um mês, então paga R$30. Eu acho que não vale a pena. Vale a pena já fechar os 6 meses. É emagrecer sem pressa. Sem pressa, mas de maneira consistente e natural. Então vamos encerrar aqui. Obrigado, boa noite. Espero sua inscrição.